Oi, gente. Hoje é domingo, dia 3 de agosto, à noite. E vocês, talvez nem tanto quanto eu, já vem o cachorro. Porque ele me vê gravando, ele começa a vir. Ai, meu Deus, esse protagonista. Talvez nem tanto quanto eu, mas muitas vezes, eu tenho a impressão de que eu começo as coisas, de que eu começo muitas coisas, mas não acabo. Que essas coisas, vem meu filho, vem, se você quer vir, você vem, vem, quer vir, vem, aqui, de que eu começo muitas coisas, mas não acabo, que fica assim, muitas coisas inacabadas, mas isso é uma impressão, digamos que uma impressão temporal, na verdade, eu não consigo acabar as coisas na rapidez, na velocidade que eu gostaria de acabá-las. Eu queria começar uma coisa hoje e acabar essa coisa amanhã. Mas nem tudo eu consigo começar e acabar logo, sem às vezes fazer uma pausa ou sem ter nenhuma interrupção. Eu sempre acabo. Eu só não acabo muito sequencialmente. Inclusive porque algumas coisas, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa de madeira. Aí chegou o momento em que eu vou pintar e eu tenho que esperar secar. Depois que esperar secar, que eu vou envernizar. Nesse momento que eu tô esperando secar da pintura, eu vou fazendo outra coisa. Aí, às vezes, aquela outra coisa me consome um tempo a mais, aí depois eu envernizar no segundo dia o outro negócio, mas aí eu tô acabando o outro negócio, que eu vou fazer no meio. Mas eu acabo e eu tenho ter registros de tudo, né, das coisas que vão sendo acabadas, tanto através do vlog, né, porque eu vou mostrando aqui as coisas que eu vou fazendo, como também na minha organização do Samsung Notes, que eu vou... e também eu tenho um Instagram, onde eu vou mostrando o Upcycling Decor, né, onde eu vou mostrando algumas dessas coisas que eu vou acabando, eu vou mostrando lá. Até para eu mesma ter noção disso, o que eu consegui fazer neste ano, quantas coisas eu produzi neste ano e tal, eu consigo. Só que, para mim, talvez, pelo fato de que eu gostaria muito que as coisas fossem mais rápidas, acaba ficando a sensação de, pô, não acabei ainda tal coisa, porque, de fato, as coisas não são tão rápidas o quanto eu gostaria que elas fossem. E daí, como eu falei, tem vários motivos para tais interrupções. Pode acontecer, por exemplo, de eu começar uma coisa e essa coisa, né, precisar de uma pausa, ou de ficar de molho, ou de um tempo de espera até a próxima parte do processo. Como eu falei do exemplo, né, de ter que pintar alguma coisa. Pode ser que eu tô fazendo uma coisa e de repente me falta material e naquela semana não está programado sair para ter que ir na rua para comprar tal material para acabar aquela coisa. Pode ser que outra coisa se faça mais importante. Isso acontece muito e vai acontecer agora de novo. Outra coisa se faz mais importante, mais prioridade do que aquilo que eu estava fazendo. Mas como eu tenho essa organização de anotar tudo e tal, aos poucos as coisas vão saindo. Só que, como eu disse, demora um pouquinho. Como eu já contei aqui algumas vezes, esse negócio de você estar reformando sozinha a sua própria casa, né? No caso, eu estou há anos fazendo isso, né? Eu falo que tudo aquilo que é possível fazer com as minhas próprias mãos, eu vou fazendo. É claro que vai chegar um dia em que vai chegar alguma coisa que eu falei, isso eu não consigo fazer sozinha, e aí eu vou ter que contratar alguém para fazer. Mas enquanto eu vou priorizando no momento, até porque é o que eu posso, né? Vou priorizando aquilo que eu posso fazer sozinha, né? Mas o problema de fazer uma obra sozinha, porque imagina, se você contrata pessoas para fazer sua obra, essa obra já atrasa e tal.
Imagina você fazendo sozinha, às vezes você não tem ninguém nem pra, sei lá, segurar um negócio enquanto você aparafusa outro negócio e tal. E é realmente sozinha mesmo, porque os cachorros não tem como me ajudar. E aí demora muito mais, é uma demora muito maior. E começa a me dar também alguma irritação, essa demora, porque eu quero, sabe, me livrar logo da coisa. Ai, eu quero acabar isso para poder fazer a outra coisa. E também tem a questão de que eu tenho uma casa pequena. Além de ter uma casa pequena, eu tenho 6 cachorros, sendo que alguns deles, né, vivem aqui dentro comigo. Aí algumas coisas eu não posso colocar em certos lugares, porque se eu colocar aqui o cachorro vai fazer xixi ali, vai levantar a perninha, vai fazer ali, eu tô até vendo, aí vai estragar o negócio. Ou vai mexer com tal coisa que poderia, por exemplo, eu não posso deixar um saco de cimento em qualquer lado, vai que ele cisma de comer esse negócio, sabe? Não tem como, tem coisas que, tipo, teria até o espaço, vem ele de novo, ó. Poderia até ter o espaço em tal lugar para colocar o negócio ali, mas eu tenho que pensar aí se o cachorro isso, se o cachorro, né, acabar se envenenando com isso, se machucando com isso e tal. Então, às vezes, não posso colocar certas coisas em certos lugares. E aí acabo enfiando em lugares também que eu não gostaria que ficassem e que me atrapalham em outras coisas, porque a casa já é pequena. E nessas últimas semanas eu estou muitíssimo irritada. Talvez porque menstruei e então hormonalmente, né, estou um pouco irritada, mas porque eu tenho um espaço aqui na minha frente que eu não vou mostrar para vocês porque está uma bagunça, que é o espaço onde fica a minha maca, né, de trabalho e tal, mas tá muita bagunça ali. Muita bagunça, porque como eu não tinha onde colocar algumas coisas em certos lugares, eu fui colocando tudo ali. E está me irritando muito ver isso. Claro, fechei ali para os cachorros não terem acesso, para eles não irem até os certos materiais. Mas está tudo muito bagunçado e está me irritando. Aí o que acontece? Eu preciso desse espaço para poder fazer ginástica, porque ali é o único espaço que eu tenho espaço assim maior. Eu teria aqui, mas aqui eu coloquei aqui a minha máquina de costura, que está aqui numa mesinha. Então, esse negócio tira pra lá, põe pra lá, tira pra lá, põe pra cá. É muito chato, é muito chato. Mas aqui tinha um espacinho que daria, por exemplo, deitar no chão, fazer abdominal e tal. Mas já era um espaço pequeno. Mas ainda por cima eu coloquei a mesa aqui com a máquina de costura, porque tem algumas coisas que eu tô precisando de costurar. Então, tô sem espaço aqui, mas nessa sala, geralmente eu tinha esse espaço para eu poder fazer minha ginástica, colocar uma musiquinha e tal. E só que agora eu enfiei um montão de trem lá e eu estou sem espaço para fazer minha ginástica. E aí, para piorar, eu estava fazendo, eu demonstrei alguns vídeos, né? Indo fazer funcional aqui no bairro, só que eu decidi sair das aulas de funcional do bairro. Bom, na verdade entraram de férias, está uma outra pessoa lá dando as aulas, mas já um dia antes de entrar de férias eu deixei de ir. Eu já mostrei aqui que eu estou fazendo Duolingo e tal, né, estudando espanhol e francês, porém, o Duolingo é uma ferramenta, né? Não tem que ser a ferramenta principal. E eu me inscrevi em outros cursos, curso mesmo, sabe? Que tem aula e tal. Só que aí eu tava vendo, gente, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer as coisas. E aí, como é que então você vai malhar em casa se você acabou de falar que não tem tempo? A questão é essa. Se eu faço a coisa aí em casa, que é como eu sempre fiz nos últimos, sei lá, 10, 12 anos, eu sempre fiz em casa. Só desses últimos 2 anos pra cá, não, que minha vida tava muito bagunçada e eu não conseguia tempo pra nada mesmo. Mas eu tô retomando nesses últimos tempos, né? Tô
voltando a fazer as coisas que eu fazia antes. Mas, então, como eu fazia antes, eu conseguia me organizar melhor porque eu já ia malhar. Eu não sou aquela pessoa que... Tem gente que malha de manhã e fica o dia inteiro animada. Se eu malhar de manhã, eu vou querer dormir. Eu vou malhar até com bastante energia, coisa e tal. Aí eu vou tomar o banho, vou sair do banho na toalha e eu não tenho energia nem para colocar roupa. É muito possível que eu deite assim, com a toalha molhada no corpo e durma. É isso que acontece. Eu não sou uma pessoa diurna, eu nunca fui. E então, nesses últimos tempos, quando eu malhava em casa, quando eu fazia atividade física em casa, o meu truque é esse, fazer praticamente quase na hora de dormir. Aí vou, malho, faço bastante atividade física, vou tomar um banho e já vou cansada pra cama, é deitar, apagar e dormir. Quando eu comecei a fazer a funcional aqui do bairro, foi porque falaram, vai ter funcional de graça no bairro, que bom e tal. Mas eu já tinha voltado a fazer essa atividade física em casa, sozinha. Mas a partir do momento que tem a funcional no bairro, eu deixava de fazer a atividade que eu faria em casa. Eu não vou fazer 2 vezes a atividade e tal. Mas o horário deles era 7h40 até 8h40, o que pra mim é muito cedo. Então, assim, se eu voltava pra casa 8h40, se tipo 9 horas eu estou... que era pertinho aqui, 9 horas, 9 e pouco, eu estou saindo do banho. Quer dizer que eu tô saindo do banho cansada, querendo dormir, sendo que 9 horas pra mim é muito cedo. Então, assim, eu voltar... Eu tô decidida a isso, a sair da funcional, a voltar a fazer minha atividade física em casa, como eu fazia antes, e que tinha bastante resultado. Só que um pouco mais tarde. Então, aí dá tempo de eu fazer as minhas outras coisas, né? De fazer os cursos de idiomas e tal. E aí depois, por último, fazer atividade física, tomar banho e dormir. Mas, como eu dizia, para eu fazer isso, então eu tenho que destralhar as coisas que estão lá para eu voltar a ter espaço para eu poder fazer minha atividade física lá. Uma dessas coisas eu vou mostrar o que é. Olha aqui. Essa é uma caixa, gigante, que a minha vizinha me deu, que eu não tinha onde colocá-la. Porém, eu tenho uma ideia muito boa para ela. Eu vi num site, até de uma... No site não, no Instagram. Até de uma árabe, sei lá. É alguém lá do Médio Oriente para lá. Que ela... Eu já tinha visto, tem até em YouTube, em canais do YouTube brasileiros, muita gente faz móveis com caixas de papelão. E tem que ser caixas assim, sabe? Caixas mais grossas. Às vezes até colam mais caixa em cima da caixa para ficar bem grosso mesmo e tal. Já tinha visto pessoas fazendo assim. Mas esse que eu vi dessas árabes lá, encapa-se, ela fez um armário com um negócio desse assim grande, ficou muito lindo. Só que assim, eu já mudei essa ideia, porque eu não tenho onde colocar, eu não tenho espaço nenhum para colocar um armário aqui. Mas o que a mulher faz, ela encapa tudo, encapa muito, cola muito papel de revista e tal, embala muito. Depois ela vai passando massa corrida nessa caixa e faz um móvel muito, muito lindo. Só que eu não tenho espaço para colocar isso de pé. Porém, eu tenho espaço aqui para fazer um móvel e colocar isso deitado. Mas aí, como eu disse, às vezes eu tenho que interromper as ideias que eu tenho, porque há outras coisas que se fazem prioridades, né? Coisa que eu tenho que fazer durante o dia, que às vezes não cabe terminar isso. Mas também tem a questão de, às vezes, ainda estou desenvolvendo a ideia, porque para isso eu tenho 2 ideias. Eu vou fazer, no caso, em vez de fazer um móvel vertical, eu vou fazer um móvel horizontal que eu vou colocar em cima de uma prateleira aqui.
Mas eu estou pensando se eu vou fazer com essa ideia dela da massa corrida ou se eu vou fazer com papel machê, que também dá para fazer umas coisas interessantes. Então, só que eu vou fazer daqui a alguns dias, amanhã ou depois, eu vou fazer primeiro testes em caixinhas menorzinhas, porque eu preciso ver, se vai pegar muita poeira, se vai ser fácil de limpar, sabe? Eu preciso de ver essas coisas. A durabilidade do negócio, antes de fazer um negócio deste tamanho. Então, por enquanto, esse negócio eu preciso tirar dali. Isso é o que eu preciso. Preciso tirar dali. Preciso tirar várias coisas dali para eu poder voltar a ter espaço para eu malhar, porque eu acho que às vezes até minha irritação é falta de fazer atividade física. Eu tô precisando, sinceramente, estou precisando fazer atividade física, voltar ao ritmo da atividade física. Mas primeiro, então, eu tenho que tirar as coisas dali. Mas enquanto isso, eu vou deixar então isso guardado aqui no lugar onde vai ficar mais ou menos, para depois eu poder trabalhar com isso. E enquanto isso também, eu ir elaborando na minha cabeça, depois fazer os testes e ver como é que eu vou fazer isso. Se eu vou fazer com a massa corrida ou com o papel machê. Mas eu vou só cortar uma parte primeiro disso, porque isso vai ter que se abrir para eu colocar na vertical, né? Na horizontal, isso. Para eu colocar coisas dentro, como se isso daqui fosse um armário que vai ficar ali em cima. Mas assim, não adianta ficar explicando muitas coisas, vocês aos poucos. Quando eu voltar a mexer nessa caixa, aí vocês vão ver o que é que eu estou planejando. Mas demora, mas aos poucos as coisas vão saindo aqui. Enquanto isso, eu não tô parada, eu não tô deixando de fazer isso porque, tô parada, tá. Não, é porque eu estou fazendo outra coisa. Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto. Eu comentei algum tempo atrás que eu tô com alguns problemas, assim, de... Não é exatamente autoestima, porque eu me estimo muito, eu gosto muito de mim, mas é questão de imagem mesmo, sabe? Quando você não tá se sentindo bonita, ou então quando você tá menos vaidosa, quando você, sei lá, você não tá no... Você fala assim, eu não estou no meu melhor, engordei, aí tentei emagrecer, tava muito certinha lá no negócio, aí por causa de um dia que eu pisei na jaca e, sabe, escorreguei na jaca inteira. Eu sou uma pessoa que eu preciso de muito método, eu preciso às vezes até de para eu conseguir as coisas, eu preciso me isolar, às vezes até porque o mundo me distrai, porque eu noto que as minhas prioridades não são as prioridades do mundo, né? Então, por exemplo, eu falo, eu quero ler, né? Se eu, graças a Deus, eu tenho essa grande vantagem que é de morar sozinha, mas eu fico imaginando, se eu morasse com várias pessoas em casa, eu imagino, por exemplo, se eu tivesse filhos e tal, e eu quero ler, gente. Barulheira que ia ser, da pessoa não respeitar, que você precisa do seu silêncio para você ler. E a pessoa fala, mas isso não é importante, sabe? Porque geralmente as coisas que são importantes para mim, sempre fui muito diferente. Talvez por isso é tão bom para mim poder morar sozinha, mas de fato a gente tem que sair, a gente tem que fazer coisas, e isso acaba porque muitas vezes eu preciso de concentração total para me dedicar a certas coisas, para não me distrair, absolutamente assim, não me distrair do foco. Eu anoto as coisas, eu passo o dia inteiro anotando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo mais aquilo, para não sair do meu foco. Mas a vida é assim, a vida nos atropela. A gente não consegue, por mais que eu tenha vários planetas em virgem em cima da minha cabeça, a vida tá sempre, vira e mexe, tá sempre nos atropelando. E essa questão de imagem era uma coisa também já prevista pela astrologia no meu mapa, porque primeiro estava com Marte, né, o deus da guerra, em cima do meu ascendente, e agora está Júpiter, um negócio que expande tudo, que aumenta tudo, inclusive o peso, tá? Em cima do meu ascendente.
Então, assim, eu tive esse tempo, assim, que eu tentei fazer as coisas, aí depois pisei na jaca, aí comecei a funcional, agora não quero mais ir para funcional. Mas a vantagem disso tudo é que eu estou muito animada a voltar a fazer as coisas em casa. Porque o ruim é quando você está se sentindo mal. Porque, por exemplo, eu estava me sentindo mal algum tempo atrás, mas eu também não estava. Eu não, sabe quando você não consegue tempo para você se cuidar? Você está cuidando tanto de uma determinada área, focando tanto numa determinada coisa. No caso, aqui em casa, um montão de coisa para fazer. Eu focada nas coisas da casa e não estava conseguindo, né? Tipo, cuidar de mim. Aí agora, pelo menos, eu estou começando algumas coisas. Então, hoje. Já comecei o dia passando esse tônicozinho no cabelo, porque meu cabelo também é outra coisa que eu não tô gostando, tá muito careta, tá. Não estou me sentindo eu com este cabelo, mas agora então eu vou, né? Falei já alguns vídeos atrás que eu vou deixar esse cabelo crescer, então já comecei o dia, já passei esse treco aqui no cabelo. Mas passei hoje, peraí. Barriga e pernas. Passei isso daqui, esse creme de pimenta. E aí, por 10 minutos... Por 10 minutos usei esse aparelho de massagem aqui. Eu vou até colocar o link dele na descrição do vídeo, porque eu já uso há muito tempo esse aparelho de massagem. Aí eu usei por 10 minutos na barriga, na área, né, da cintura, né? Cintura, barriga e tal, glúteos e pernas. Já fiz isso hoje. Estou anotando toda a água que eu tomo. São 9h10 da manhã agora e já tomei 5 copos de água. Toda hora que eu bebo água, eu anoto. Bebi água, sabe? Mais um copo de água. E anota a hora também que eu tô tomando, porque senão eu posso ter a tendência de beber tudo de uma vez só para poder cumprir a meta de ter que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Estou bem focada. E aí hoje o que eu vou fazer é dar uma limpada ali, uma arrumada, tirar as coisas, os entulhos, as coisas de obra que estão tudo jogadas ali para a sala onde eu irei começar, se Deus quiser, hoje a fazer a minha ginástica em casa. Mas antes disso, mostrar para vocês que eu estava fazendo ontem, né? Então eu cortei essa parte aqui da caixa, né? E coloquei ela aqui. Aí, essa aqui é uma prateleira de pallets, né? Então a ideia depois, assim que eu tiver um tempo, né, gente? Isso aqui vai ficar tipo um armário. Depois eu vou colocar uma coisa aqui pra encostar e fechar. Mas aí eu vou encapar isso tudo. Como eu disse ontem, eu não sei se eu vou fazer... Se eu vou fazer aquela coisa com a massa corrida ou se eu vou fazer papel machê. Ainda não sei também se eu vou fazer branco, cinza ou rosa, porque são as cores aqui desse quarto. Mas aí, ó, eu guardo as coisas aqui. Aí eu tenho que encapar tanto por dentro quanto por fora. Mas primeiro, por esses dias, eu vou estar fazendo o teste, que eu preciso ver qual vai ser o material que vai ter a maior durabilidade e que vai sujar menos. Aqui em cima estão uns isopor que eu tinha comprado para umas outras coisas aqui. E é isso, foi... Pelo menos eu já trouxe isso pra cá também. Tudo bem que fica feio, mas, né, pô, tô com uma caixa de papelão aqui, nitidamente uma caixa de papelão aqui, mas assim, pelo menos eu tirei ela da sala, que é onde eu preciso do espaço para eu poder fazer minha ginastiquinha à noite. Fazendo agora também uma coisa que eu adoro, mas que vira e mexe eu me esqueço, que é de acender incenso. Esse daqui é de chocolate com baunilha. Aí tem transmitir energia e ao mesmo tempo calma, doçura. Isso eu acho uma coisa muito importante também. Os aromas vão nos estimular. De acordo com o cheiro que você sente, né? Você tem uma energia pro seu dia. Nos últimos tempos eu me senti bastante assim. Eu devia até acender um de canela, porque andei me sentindo bem assim, sem energia, como se eu estivesse me arrastando. Mas, como hoje eu estou bem, estou me sentindo bem,
Eu tô acendendo esse aqui apenas pra continuar essa energia suave, porque eu preciso fazer as coisas com calma. Porque se eu conseguir fazer todas as coisas com calma, eu consigo fazer tudo. Quer não? Comeu até agora há pouco, sabe? Agora tá vindo quase meio que de gula, não aguenta mais, tanto que comeu. Mas é isso, gente. Vou continuar aqui os meus afazeres e aí a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.